Fala galera, de volta aqui no canal depois de um bom tempo aí sem postar nenhum vídeo. Eu espero que vocês ainda estejam aí. Eu vou fazer o meu segundo vídeo sobre os melhores HQs que eu li no ano. Então, ano passado eu fiz aquele vídeo enorme de meia hora que tinha muitas HQs que eu tinha lido durante o ano inteiro de 2015. E esse ano eu estou pretendendo fazer um vídeo assim, dividido em duas partes. Por quê? Porque teve HQs que eu li que foram independentes brasileiros, né? Que como sempre eu li muita coisa. Brasileiras por editora, mas também tiveram coisas que vieram de fora. E algumas coisas que vieram de fora são legais a falar um pouquinho mais. Como o Seconds, que é o Repeteco, que está aqui também. Então, primeiro eu vou falar com vocês sobre os quadrinhos independentes que eu li esse ano. Vou pegar os melhores aqui dessa pequena pilha aqui. Vou comentar alguns deles. E aí no outro vídeo a gente vai conversar sobre os quadrinhos importados, ok? Vamos começar então já quebrando a regra que eu acabei de falar. Que eu ia falar sobre independentes, mas tudo bem. Vou gravar esse vídeo num take só, que eu acho mais fácil. Vou falar sobre o Rei Amarelo, que é uma coletânea de histórias, todas em preto e amarelo e branco, que fala sobre a peça do Rei Amarelo, que ela inspirou a primeira temporada da série True Detective. Para quem não assistiu essa primeira temporada, recomendo que assista. Ela foi organizada pelo Rafael Fernandes, que é o editor da Mad e editor da Draco, que é a editora dessa revista aqui. Eu comprei essa revista aqui no Gibicon, quer dizer, na Bienal de Quadrinhos de Curitiba de 2016. Gostei muito. Ela não é lançamento desse ano, mas o material foi indicado a vários prêmios, então se vocês quiserem conhecer um quadrinho de terror legal aqui, brasileiro, confiram o Rei Amarelo, que é um HQ muito boa. Ela tem a participação de diversos autores brasileiros aqui, eu não vou falar nome a nome, mas tem o Rafael Salimena, então só por isso já vale a pena ler. Outra HQ muito legal, Cerulha, essa é da Catarina Baltar, financiado pelo Catarse. É sobre uma sereia que ela sai do mar e começa a conhecer as tecnologias, as coisas do mundo da gente. É muito lindo, é todo pintado em aquarela. Uma das HQs mais fofinhas e coloridas que eu já li, muito legal. A história é divertida, o traço é bonito. A Catarina é muito talentosa, eu espero que ela continue fazendo quadrinhos, que a gente continue vendo coisas dela. E Cerulean, para quem não teve um insight de pegar no Catarse, então pode conferir, adquirir diretamente com ela, porque é um lançamento independente. Outra HQ que eu não sei se é desse ano, mas eu comprei esse ano e achei excelente, Itome, de Ricardo Hirsch e do Jorge Shaw. Ela é uma HQ que foi financiada pelo PROAC e ela tem umas cores muito fofas, um desenho muito fofo também. É toda feita em aquarela digital, que é nada mais é do que você simular uma aquarela num computador, né? E tem uma inspiração muito legal assim nos trabalhos do Miyazaki, para quem conhece, criador de Totoro, Viagem de Chihiro, etc. Tem umas coisas muito legais. É como se a gente estivesse lendo um quadrinho feito pelo Miyazaki, só que ele é brasileiro. Ele fala sobre aceitar as perdas. É um quadrinho muito bonitinho, sobre uma garotinha e a relação dela com as pessoas, com a família dela, com o velhinho, com o pai. Eu recomendo. Então, saiu pela Balão. E, putz, super bonitinho, recomendado. Agora vamos falar de HQs muito esperadas. Sopa de Salsicha saiu finalmente. Eu comprei essa HQ aqui lá na Bienal do Livro de São Paulo. Feito pelo grande Eduardo Medeiros. Eu sou um puta fã do trabalho do Eduardo Medeiros, então é difícil eu falar mal de qualquer coisa que ele já fez. Eu acompanho o Sopa de Salsicha desde a época que era webcomic, em 2000 e bolinha. Sensacional o trabalho dele, e ele trouxe toda aquela diversão que ele fazia
na internet para essa HQ aqui, que é... uns vão falar que não é, outros vão falar que é uma graphic novel, muito pessoal dele, alguns momentos da vida dele interessantes. Depois tem uma quebra de paradigma aqui sobre o desenvolvimento da própria HQ, uma capa aqui linda, né? Chama atenção de longe, e o conteúdo sem igual. Acho que o quadrinho do Eduardo Medeiros é sempre leitura obrigatória. Então corram atrás, esse foi lançado pela Quadrinhos da Companhia, finalmente, e eu espero que tenha mais trabalhos do Medeiros em breve. Outro cara que eu sou fã, acho sensacional, compro tudo que lança, Raoni Marx. Ele está lançando o Mr. Luvas. Na verdade, eu espero que ele reimprima, porque estava acabando, eram as últimas cópias. Isso aqui, na verdade, é uma luva que ele gosta de colocar nos quadrinhos dele, a capa verdadeira é essa. É um quadrinho que ele é inspirado bastante naqueles quadrinhos japoneses de luta, principalmente no Hajime no Ippo. E tem uma história interessante sobre o nome dos cachorros nessa história aqui, que são cachorros boxeadores, que foram inspirados nos nomes que uma amiga dele dava aos cachorros da faculdade. E um deles se chamava Mr. Luvas, então ele criou uma história usando esse nome, sobre um cachorro padeiro que é esse lutador de boxe. É muito divertido, o traço do Raoni é muito bonito, ele é divertido, o roteiro é sempre engraçado, ao mesmo tempo que ele emula muito bem os mangás. Então, para quem curte uma paródia, ao mesmo tempo uma HQ divertida, não precisa gostar de mangá, não precisa gostar de boxe, só precisa gostar de quadrinhos engraçados, uma boa pedida, Mr. Luvas, do Raoni Marx. Agora, uma das primeiras que eu vou falar aqui, que eu peguei lá na Comic Con, trampo do Vitor Moura, parceiraço que eu conheci na Gibicon de 2014, que ele mandou muito bem na HQ do colecionador, desculpa, que eu acompanhei, eu li, estou esperando a continuação, espero que ele faça. E esse ano, para não passar em branco na Comic Con, ele lançou essa HQ pequenininha, mas putz, sensacional, muito engraçado. É super legal a gente encontrar um trabalho de um quadrinista que, ao mesmo tempo que a HQ ela não tem muita pretensão, ela consegue ser muito boa, muito divertida, valeu o valor e valeu a recomendação. Então, Argos é uma HQ independente, curtinha, deve ter o que, umas 40 páginas, tem um pouco do making of da história, e ela fala sobre um alienígena quase morto que encontra uma criança e eles vão tentar resolver o problema da nave dele. Então, bem engraçado, bem cínico, divertido, trabalho do Vitor Moura de 2016. Corram atrás lá para pegar com ele. Primeira recomendação dupla aqui da lista de quadrinhos brasileiros que eu li esse ano e gostei muito. Shampoo, volume 1 e volume 2. Eu vou recomendar principalmente o volume 1, que ele me marcou muito quando eu estava estudando ilustração, na época que eu estava fazendo curso de ilustração. Eu tive a oportunidade de pegar o volume 1 com o Mario Cal emprestado, na época que ele era um formato diferente, assim, tinha um formato de disco mesmo, de vinil. E o traço do Roger Cruz me surpreendeu bastante, porque ele é uma caricatura muito legal, um traço super repuxado e sujo ao mesmo tempo que limpo, e realista ao mesmo tempo que pirado. É maravilhoso esse quadrinho aqui, ele é obrigatório, ele fala muito sobre o quadrinho independente, porque a primeira versão foi independente, agora está saindo pela Panini. Ele fala muito sobre a cena rock and roll dos anos 80 e 90 no Brasil. E ele fala muito sobre as influências do Roger Cruz na vivência dele de jovem. E o volume 2, ele mudou um pouco o desenho, é claro, tem, sei lá, 6 anos de diferença de um álbum para o outro. Ele prometeu desde o volume 1 que seriam 3 edições, então a segunda edição saiu e ele reeditou a primeira. Eu gostei mais da primeira, achei que a história do segundo sobre o Rock in Rio e sobre brincadeira do copo não tem tanto a pegada do primeiro,
mas vale muito a pena ler, com certeza. Explica um pouco mais das relações dos personagens do volume 1 também, tem alguma coisa disso. Tem algumas cenas que se repetem, que é interessante ver a referência. Então, da mesma forma, compre os dois, mandem essa para vocês, deem esse presente. Roger Cruz, um excelente quadrinista, já fez muito trampo lá fora do Brasil e agora está de volta lançando um quadrinho bem legal pela Panini. Shampoo, corram atrás para saber mais sobre como era ser um jovem headbanger nos anos 90. Como todo ano eu tenho que recomendar alguma coisa do Mario Cal, então tá aqui do meu mestre Mario Cal, Pieces. A primeira vez que a Pieces sai por alguma outra editora que não seja a editora do bolso do Cal, ou de algum catarse, alguma coisa assim. A Pieces é a série de quadrinhos autobiográficos ou não do Mario. Ela fala muito sobre a vida, sobre momentos, sobre pedaços que a gente passa, né? Coisas que a gente, momentos da vida que a gente vive, sobre cenas, enfim, que podem acontecer com qualquer pessoa. Como sempre, o Mario está melhorando muito na arte. Ano passado eu recomendei uma HQ que ele fez em parceria com o André Diniz, que eu achei a arte ótima, e de novo esse ano o Mario fazendo um trabalho incrível, misturando pincel com arte digital. Saiu esse ano pela Jupati, que lançou muita coisa desde o ano passado, e esse ano também está lançando muita coisa legal. E finalmente um acabamento justo às HQs da Pieces, que sempre saíam com lombada grampeada, então agora a gente tem uma lombadinha quadrada, bonitinha, para colocar na estante, para ler, reler e curtir essa HQ do Mario Cal. Espero que possam ser reeditadas as HQs antigas, para a gente poder ter mais gente lendo esse material muito legal do Mario, do começo da carreira dele, e esse aqui que é mais atual. Opala 76, HQ do meu grande amigo Eduardo Ferigato. Ela também saiu pelo PROAC esse ano. Ele foi postando o desenvolvimento desse quadrinho aqui no Facebook dele e eu fui acompanhando todo o processo. Ele fez com bico de pena, se eu não me engano, e pintura digital. Uma HQ que tem bastante influência, acredito, dos filmes do Clint Eastwood, aquela coisa de velho turrão e relações familiares, crises, não aceitação do próprio passado e futuro. Ela fala sobre relações familiares. Então, Opala 76, para quem curte aquele climão de filme de ação com protagonista duro na queda, aquele cara que é difícil de derrubar, confira Eduardo Ferigato. Para mim, uma das melhores leituras do ano, sem sombra de dúvida. Tá no meu top do ano, com certeza. Agora, para quem não curte uma HQ mais pesadona, uma HQ mais leve, Maiara e Annabelle, volume 3, foi financiada pelo Catarse. O volume 1 saiu independente pelo bolso, o volume 2 saiu no Catarse, eu aproveitei para comprar o volume 1 também. E agora eles lançaram esse ano o volume 3, além do roteiro do Pablo Casado e a arte do Carlos Rodrigues, a gente tem os tons de rosa pela Brenda Lima, que ficou muito legal. Pessoalmente eu achei que esse é o melhor volume da série até agora, que é o terceiro volume. Ele supera bastante os outros dois, tanto em desenvolvimento da trama, quanto das personagens, quanto na arte. É bem mais divertido, um pouco menos complexo que o volume 2, que eu achei um pouco focado em si próprio, assim, preciso reler, mas enfim, pra mim esse até agora foi o melhor volume. Eu espero que o Pablo e o Thales continuem fazendo esse projeto incrível que é a Maiara e Annabelle, que o Brasil precisa de mais quadrinhos com garotas porradeiras, mágicas e ninjas, pra gente ter um quadrinho aí mais diverso. Então corram atrás. Esse sim saiu pela Fictícia e vocês podem comprar, só procurar na internet lá que vocês vão achar fácil.
São Paulo dos Mortos, volume 3, recomendação rápida, trampo do Daniel Esteves e um monte de outros artistas que fizeram o roteiro dele se transformar em desenhos. Lançado pela Zapata Edições, que é o selo do Daniel. Na minha opinião também, melhor volume. Esse é o terceiro volume, São Paulo dos Mortos, volume 3. Eu não tinha apoiado o volume 2, na verdade eu acho que ele não teve catarse, o volume 2. E eu aproveitei para pegar o volume 2 junto com esse daqui. E lendo os três eu gostei mais desse, assim como a Annabelle, eu acho que o volume 3 foi o melhor volume da série. Então, para quem curte história de zumbi, curte crítica social, um pouco de aventura nonsense, pode correr atrás de São Paulo dos Mortos, que o Daniel manda muito bem no controle de montar histórias de zumbis ambientadas na cidade de São Paulo. Então corram atrás lá. Só procurar por Zapata Edições que vocês vão achar facinho. Já falei da Opala 76, HQ do Eduardo Ferigato, que foi lançado pelo Cedo Quad. E agora a primeira HQ do selo Quad, continuando as histórias dos volumes 1 a 3 das revistas Quad. É a primeira história que desenvolve um dos personagens do Quad original. Ele foi lançado pelo selo Quad Comics, é do Diego Sanches, se chama Svalbard, eu acho que é assim que fala. É uma arte linda, linda, linda do Diego. Esquemão europeu. E todo em tom de cinza. Muito bem arte finalizado. Um roteiro muito bem encaixadinho. Os personagens são interessantes. Todos têm sua personalidade, todos têm seus objetivos. É isso que é uma história muito bem escrita. Eu achei que o Svalbard também está no meu top do ano aí. Que bom, né? A Quad Comics aí lançando coisas muito boas. Então corram atrás. Svalbard saiu pelo Catarse. E vocês podem comprar lá no site da Quad, que tem para vender com o Diego também. Fazendo aqui um jabazinho das Graphics MSP. Todo ano lança uma graphic muito boa, e esse ano a muito boa foi Bidu Juntos, feita pela dupla Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, que são monstros lá de DH, fazem quadrinhos ótimos. E Bidu Juntos é mais uma arte incrível deles, que eles fazem um roteiro em conjunto, né? E fazem o Damasceno desenha essas coisas maravilhosas aqui que a gente viu nesse volume aqui, continuação do primeiro volume de Bidu. Eu confesso que foi uma das mais divertidas, uma das artes mais bonitinhas, muito legal da parte deles se basearem bastante em fotos reais de cachorros. A gente sente que o Bidu é um cachorrinho observando a gente. Como ele se comporta, o que ele faz. E aquele negócio do Bidu não falar palavras, ele só falar em desenhos, continua nesse volume. Eu peguei o volume capa dura errado, porque a minha coleção é toda em capa mole, cartonada, mas tudo bem. Eu acho que é uma aquisição que vale muito a pena vocês darem uma olhada lá. Que as Graphics MSPs editadas pelo Sidney Guzman estão sempre se superando, então tá aqui mais um para provar que ainda tem muito gás, tem muita gente boa e tem muita história legal para contar dos personagens. Bidu Juntos saiu pela Panini. Esse ano o Riot lançou o Manual da Autodestruição. Eu acho que eu peguei na Bienal. Trabalho de novo do Riot, que eu adoro, eu acho que é a série que eu mais gosto dele, porque é um zine, mas ao mesmo tempo tem piadas sensacionais. Eu não sou de comprar esse tipo de quadrinho, mas do Riot eu sempre compro porque é divertido demais, é super engraçado. São piadas que você tem aquele estalo quando você entende a piada, sabe? Então, o Manual da Autodestruição, volume 3, eu não sei precisar qual volume é melhor, todos são ótimos. Então vou colocar os três aí na mesma linha. Se vocês puderem, procurem o volume 1, volume 2, volume 3 e adquiram todos de uma vez. Então, do Riot, vocês
podem correr atrás lá e pegar diretamente com ele. Bom, então, falando em... já falei em uma Graphic MSP, lançada esse ano, eu vou falar de Bianca Pinheiro. A Bianca, que é uma artista muito talentosa, amiga, e começou a ser conhecida por seu trabalho em Bear. Agora também está na MSP, lançando a sua primeira graphic, com Mônica Força, que fala sobre relacionamentos familiares também. Fala sobre brigas de pais, sobre a criança no momento em que os pais têm dificuldade de relacionamento, fala um pouco sobre quase divórcios ou divórcios, ou pós-divórcios, sem spoilers. É muito bonitinha a história, muito legal, ela tem sutilezas lindas. A arte, como sempre, da Bianca é muito fofa, muito bem colorida. Essa textura legal que ela coloca nos desenhos dela também eu gosto muito. As soluções dela para quadros, para enquadramento, muito legais. Parece um pouco dos outros personagens também da Turma da Mônica, muito legal, uma das melhores do ano também da Graphic MSP. E Bear Volume 3, continuando a saga aí. Mais um volumezinho de aventuras submarinas, principalmente nesse volume, então tá tudo meio azul. Aparece a Dona Pivara de novo, outros personagens clássicos da série Bear. Então, se você curte Bear, se você não conhece, tá na hora de correr atrás. Você pode pegar qualquer volume, ele sempre tem uma introduçãozinha aqui no começo falando sobre a história, então a própria Bianca explica aqui um pouco do que já rolou na história, então você comprando o volume 3, por exemplo, você já consegue entender o que está rolando e se divertir bastante. Então, o Bear saiu pela Nemo, de novo, e o Mônica Força, do selo da Maurício de Souza, pela Panini. Uma recomendação que eu não sei muito bem se é um quadrinho, se não é Mundo de Dentro, que é o segundo volume da Bruna Vieira em quadrinhos. O primeiro eu comprei com bastante preconceito, assim, tipo, blogueira, youtuber, sei lá o que, famosinha da internet, e acha que escreve, blá blá blá. E, pô, é muito legal, assim, a forma que a Lu conseguiu adaptar essas histórias, né? Ela explica um pouco dentro desse livro aqui, como que foi para ela adaptar tanto a primeira história quanto a essa nova. Ela também explica um pouco da participação do Damasceno, que é o namorado dela, na realização desse quadrinho. Eu acho que ele é um pouco mais quadrinho do que a versão anterior, apesar de evitar bastante requadro, canaleta, essas coisas. É um quadrinho bem aberto, ele é mais por página do que por quadro, né? Mas, de novo, o Luca Fage, com a sua arte linda, com as suas cores lindas, tudo muito fofo, muito criativo, diferente, emocionante, inspirador. Então, saiu pela Nemo também, Mundo de Dentro, parceria dela, da Lu, com a Bruna Vieira. Então, dá uma olhada também, que é muito legal. Esse aqui fala sobre... acho que é melhor não falar o tema, tem um spoiler sobre o que rolou. Então, é sobre a adolescência. Corram atrás. Fábio Koala de volta nas minhas indicações aqui do canal. Horo, o Castelo da Neblina, quadrinho que ele lançou pelo Catarse também esse ano. Esse aqui é um pôster que vem por cima, na verdade a capa é essa daqui. E essa arte linda, pra mim, eu amo o Monstro. Os dois volumes do Monstro foram lindos, são quadrinhos maravilhosos do Koala. Mas o Horo é um passo além, assim. Eu acho que o Horo, ele é um quadrinho de aventura, ele fala bem filosófico, ele tem uma trama que ela avança mais, eu acredito.
desenvolve mais também cada personagem. E ela é bem divertida, ela puxa menos pro lado emocional e mais pela aventura mesmo da coisa. Então eu acho que Horo é mais um passo aí na carreira do Koala, para ele continuar se estabelecendo aí como um grande autor de quadrinhos brasileiros. Não só por ele ser meu amigo, mas também por ele ser um cara muito talentoso. A gente está sempre apoiando, então o Horo é uma prova de que o Koala está aí sempre à frente, sempre desenvolvendo bons quadrinhos, cada vez com uma melhor arte e cada vez com um roteiro melhor. Então, Horo é um quadrinho independente que ele lançou. Vocês podem adquirir diretamente no site dele, do Mentirinhas, do Fábio Koala. Recomendação agora do Yoshi, lá do Manjericão. Yoshi Tissi também é amigo meu, mas eu recomendo as coisas que eu li e fizeram alguma diferença assim, nas coisas que eu vi. E apesar do Batsuman Volume 2 ser uma continuação do Volume 1, ele faz umas piadas muito legais com essas coisas de universos paralelos, faz as piadas com HQs da Liga da Justiça. O Batsuman sempre muito mal-humorado, folgado. As tirinhas nesse formato vertical, que é um formato que o Yoshi aplica nas tirinhas dele, do Batsuman. Então, poxa, recomendação sempre, né? Batsuman, o volume 2, Crise nessas Terras tudo, mas vocês não precisam ter lido o volume 1 também, que como é um trabalho mais voltado para humor, não faz diferença ler o primeiro ou ler o segundo. Corram atrás lá do trampo do Yoshi. Bom, estão acabando as recomendações, né? Eu vou trazer mais alguns, os últimos que eu tenho aqui. Um deles é Nocturne, não sei se é assim que fala, Fred, desculpa, acho que é assim que fala, do Fred Cassar. Esse é o volume 1. O Fred eu conheci pela internet também, ele publica na fanpage dele, também tem um Tumblr. É uma HQ que ela tem essa coisa de Scott Pilgrim, só que são pessoas que fazem uso da música para combater inimigos. Então eles têm uma banda que funciona como se fosse um grupo de RPG, cada um com seu instrumento, e eles atacam esses monstros que se materializam pela cidade. Ainda está no volume 1, então a história ainda está começando a ser explicada, mas putz, a arte é muito legal, o Fred é muito talentoso, a ideia é muito divertida. Então é o tipo de HQ que a gente tem que ficar de olho, porque com certeza o volume 2 vai ser uma das grandes HQs do ano quando ela lançar. Então corram atrás do volume 1 para conhecer o trabalho do Fred. Tem também na fanpage dele, vocês podem acompanhar as páginas mais atuais. Então comprem o volume 1 para ler e ter na estante diretamente com ele. E também vocês podem acompanhar lá no site a continuação da história, e em breve ele vai lançar o volume 2 também. Finalmente a Fefe lançou então o Estranhos, que foi uma HQ que ela sofreu bastante no Catarse para conseguir ser financiada, mas a gente ainda bem conseguiu com que essa HQ saísse. É um trabalho lindo da Fefe sobre observação e vida em prédios. Então ele acompanha pequenas histórias de pessoas vivendo dentro de apartamentos, e essas histórias se cruzam em alguns pontos, e os requadros são muito legais, assim, às vezes utilizando como se fossem as próprias janelas dos prédios, personagens de vários tipos de relacionamentos, gente que vive sozinha, gente que vive de casal, casais homoafetivos, tem de tudo aqui, é super. A Fefe, ela não costuma ir em eventos, assim, é difícil a gente poder encontrar ela assim, mas vocês podem adquirir, eu acredito que ela ainda deva ter as edições dessa revista, que pra mim foi um quadrinho muito legal que eu li esse ano também, talvez um dos melhores. Fala sobre
esse tipo de pessoas que observam as outras e essa estranheza da vida de cada um, de como quando a gente olha de perto, o quão estranho é. Então, um quadrinho muito interessante para quem curte esse tipo de análise da vida. Dê uma olhada lá com a Fefe, vocês podem, é um quadrinho independente, então vocês podem adquirir diretamente com ela. Maldita Karen, trampo do nosso amigo Francis Ortolan. Ele publica a webcomic da Maldita Karen faz um bom tempo já, tanto que a arte ela dá uma boa variada assim, do que está no começo para o final, dá para notar uma diferençazinha assim. E ele continua publicando a Maldita Karen, então esse aqui é o volume 1. Saiu pela editora 42. Infelizmente o quadrinho ele apanha muito fácil. Sim, eu achei que o tipo de papel ele não ajudou muito no acabamento, mas a história ficou muito legal. Eu não conheci o trabalho do Francis, apoiei no Catarse por curiosidade. Eu pude conhecer ele na Bienal de Quadrinhos de Curitiba e trocar uma ideia rápida com ele e pegar o autógrafo dele também na HQ e li voltando da Gibicon e gostei muito, achei divertido. Ela fala sobre relações familiares também, eu acho que é um ponto que começando a achar um ponto em comum das HQs que eu gosto. E sobre aventura, brigas, relacionamentos, adultério, fantasmas elétricos, entre outras coisas. E também tem aquela influência boa de jogos de luta, já que a Karen ela gosta desse tipo de jogo. Então, dê uma conferida. Espero que tenhamos mais volumes da Maldita Karen e espero que o Francis continue fazendo bons quadrinhos, né, daqui pra frente. Então, com atrás lá, Maldita Karen, editora 42, do Francis Ortolan. Outra HQ que saiu por Proac também, Mute, do Marco Oliveira. Marco Oliveira que é um grande brother, um cara que foi uma surpresa, eu sempre falo isso, que a gente se conhece pela internet, a gente tem uma impressão engraçada da pessoa, né, que a gente não sabe como ela é na verdade. E pelas tirinhas que o Marco fazia no Overdose Homeopática, eu sempre achei que ele era um cara super estranho e tal. E eu conheci o Marco pessoalmente no FIC e foi uma experiência muito legal, porque ele é um cara super queridão, super gente boa. E essa HQ Mute, ela é uma HQ sobre pequenos quadros que eles contam uma história, todas mudas, né, por isso o nome Mute. E você às vezes tem que ler mais de uma vez para entender, mas são piadas muito legais. Também me diverti muito no dia que eu li, foi uma surpresa. Eu adquiri aqui em Campinas, numa palestra que ele veio dar aqui na cidade e no shopping. E pra não deixar passar em branco, eu acabei pegando uma HQ com ele. E putz, o Marco ele domina essa coisa de contar pequenas histórias sem palavras. São traços super simples, não tem muito detalhe assim. Tem alguns pontilhismos que ele gosta de fazer, mas no geral é uma HQ que tem não muitas páginas, porém muitas piadas que valem a pena. Quem puder ir encontrar aí, é o lançamento da Zarabatana, que foi financiado pelo Proac, do Marco Oliveira. Também um dos quadrinhos mais legais que eu li esse ano, sem sombra de dúvida. Falando em gente que faz quadrinho legal e que eu admiro pra caramba, e que é gente boníssima, Will Leite lançou essa coisa maravilhosa que é o Vive Intensamente, que eu peguei na Gibicon, eu acho, que na verdade é a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, sobre a melhor série do Will, na minha opinião, que é sobre esses cachorros, que é o Vive Intensamente. Ele pegou as tirinhas desde lá do começo, das primeironas que ele fez. Então vocês podem acompanhar aqui as primeiras tirinhas lá do Will tirando, quando ele fazia os primeiros Vive Intensamente, até algumas mais recentes. E assim como no primeiro volume do livro Will Tirando, ele fez uma historinha que rola no canto das páginas.
Então aqui no canto vai ter uma outra historinha em paralelo rolando, ao mesmo tempo que rola uma temática. Ele organizou por temas as partes do livro, então são tirinhas temáticas agrupadas e do lado você vai sempre acompanhar alguma outra história que são dois cachorros conversando. Então esse aqui é um dos grandes lançamentos do ano. Eu acho que o Will merecia um prêmio. Sério, Will, você merecia alguma coisa por isso aqui, cara. Isso aqui tem que ganhar algum HQ Mix, alguma coisa, porque você fez uma das melhores coletâneas de tira do ano, sem dúvida. Adorei, assim como eu adorei o volume do Will tirando, Vive Intensamente do Will. Um puta lançamento, todo mundo tem que pegar isso aqui, cara. Capa dura e tirinhas engraçadíssimas. Filosofando sobre a vida, sobre ser cachorro, sobre ter cachorro. Muito legal. Intensamente é um lançamento independente do Will. Vocês podem adquirir no willtirando.com.br. Do meu amigo Rafael Marçal. Então o Marçal está lançando Rei Bocó, continuação do volume que ele lançou no Fica no Passado, o Eu Bocó. Que nada mais é do que são tirinhas autobiográficas que ele vai contando como ele se tornou o rei da Vacilândia. Ele fala um pouco de relacionamento, de namoro, da vida dele com a filha dele. É uma coletânea muito bem montada. E é legal que ela tem uma história sequencial também. O Marçal, ele evoluiu demais na arte dele, então quem estava comprando os outros volumes, ano passado eu não recomendei o Eu Bocó por esquecimento mesmo, porque foi uma das HQs legais que eu li ano passado. Então não vou deixar de recomendar esse ano, Ebocó, puta lançamento do Marçal. Agora só falta ele lançar um volume maior, então Marçal, fica aí o desafio. Quero ver uma HQ mais longa sua, cara. E pra não deixar passar em branco, que eu quase esqueci, Quadrinhos A2 volume 5, na verdade, o volume 5 é esse. Eu tô mostrando os dois porque eu comprei o volume 4 esse ano também no Fast Comics, diretamente com a Cris. E, poxa, o volume 5, mais histórias sobre o relacionamento dos dois, do Paulo e da Cris. Mais histórias do Pino, que é o salsichinha deles. Nessa HQ que eles falam sobre catota de nariz, sobre pum, sobre cachorros malvados e engraçados, sobre meditação, com aquela arte e aquele humor que só os dois conseguem. E o volume 4, que eu comprei atrasado, arte linda, fala sobre aliens, sobre apocalipse, também sobre o Pino, como outras formas de vida que não são o próprio Pino. Então, Quadrinhos A2, quadrinho independente do casal, Paulo Crobin e Cristina Eiko. Eles começaram lançando Quadrinhos A2, foi com esse quadrinho que eles ficaram famosos. Ano passado eu recomendei Penadinho, né, que saiu na Graphic MSP, e esse ano então a gente fica com esses dois volumes. Para quem não tem nenhum volume, compre todos, que são ótimos. Para fechar então, quase esqueci, mas está aqui. A última HQ que eu li em 2016, Magias e Barbaridades, volume 2 e volume 3, do Fábio Ciccone, lançada na editora Jupati, que são coletâneas das tirinhas que o Fábio publicava lá na internet. Eu acho que ainda está fazendo, agora que ele está publicando em coletâneas. Ele começou a fazer novos materiais, então ambas as coletâneas têm histórias inéditas que não estão no site Magias e Barbaridades, e são volumes ótimos. Eu comprei o volume 1 ano passado na Comic Con, e esse ano no Comic Con 2016 eu comprei esses outros dois volumes, porque o Fábio estava do nosso lado lá nas mesas. Então, se tem um cara que sabe fazer uma história seriada de tirinha com várias piadas muito boas, sem perder o ritmo, é o Fábio. Então, se você curte esse tipo de história, que ela está sempre seguindo, sempre continuando, sempre em direção a alguma coisa,
e com muitas piadas legais, com muitas referências interessantes, e no volume 3 até uma discussão sobre metalinguagem. Se você gosta desse tipo de quadrinho, recomendo que compre os 3 volumes da série Magias e Barbaridades, que são quadrinhos muito bons. Atrás dos volumes tem uma tirinha exemplo para vocês conhecerem. Então dá uma olhada lá no trabalho do Fábio Ciccone, tanto no O Caminho da Guerreira quanto o Vida na Cidade. São ótimas pedidas para comprar aí de quadrinho independente, quer dizer, independente não, quadrinho brasileiro aí para vocês conhecerem. Finalizando então o vídeo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Se você tem alguma recomendação, você acha que eu esqueci de falar algum quadrinho e que vocês acharam um dos melhores do ano, então comentem aqui no vídeo, comentem no meu post do site digofreitas.com, comentem nas minhas redes sociais, lá no Digo Freitas HQ no Facebook e no Twitter, @DigoFreitasHQ. Vocês podem me encontrar lá e entrar em contato, falar o quadrinho que vocês acharam que está faltando na lista, se vocês concordam, se vocês discordam. Compartilhem o vídeo se vocês gostarem, dá o joinha aí no vídeo, e aí a gente vai se falando então em 2017. Muito obrigado por me acompanharem, todo mundo que está seguindo o canal a partir desse ano, agradeço demais a força que vocês estão dando aí, e que em 2017 eu possa gravar mais vídeos e a gente conversar mais. Beleza, galera? Muito obrigado então, e a gente se vê no ano que vem. Falou!